Boa noite, irmãos, irmãs que estão aqui, e você de casa, muito bem-vindo também. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por estarmos aqui. Obrigada, Jesus. Obrigado por mais um dia que o Senhor nos separou, Deus, para estarmos aqui. Em meio a tantos afazeres, ó Deus, nós escolhemos estar aqui na Tua casa, Senhor. Tiramos esse tempo, ó Deus, para estarmos aqui juntos, como irmãos, como um corpo, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui. Fortalece, Senhor, e abençoa cada um dos nossos irmãos, aqueles que também não estão aqui. Visita, Senhor, a cada um, protege, guarda, assim como o Senhor tem feito, Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Convido você que se coloque de pé. Vamos louvar o nome do Senhor, vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Senhor.
agradecemos porque um dia o Senhor morreu no nosso lugar, Pai. O Senhor pagou, Deus, o preço que era nosso, Senhor. Nós só temos a te agradecer, Pai. Temos muito, Senhor, a te agradecer, Pai. Não por aquilo que faz, mas por aquilo que é em nossas vidas, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Minha fé não está firmada
Se curar eu vou, se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Sabemos, Pai, que o Senhor é Deus. E te louvamos por isso, Senhor. Te louvamos, ó Deus, por cada coisa que não sai como planejamos, porque temos certeza que está no controle do Senhor, Deus. Obrigado, Senhor, por fechar as portas que às vezes nós queremos que fossem abertas. Obrigado, Senhor, porque em tudo vemos o cuidado do Senhor, Pai. E sabemos que o Senhor é Deus sobre todas as circunstâncias e que não há nada que seja impossível para o Senhor. Deus é Deus. Deus é Deus sobre tudo e sobre todos. Deus é Deus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Graça e paz, irmãos. Nós vamos ler a palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Lucas 22, de 1 a 6. Nós vamos ler uma segunda parte depois, ainda no capítulo 22. Hoje, quinta-feira, no calendário litúrgico, especificamente no calendário litúrgico católico, semana chamada Santa, né? E tradicionalmente essa é a semana, ou remete à semana em que Jesus foi traído, morto, né? Crucificado, morto. Posteriormente, no início da semana seguinte, no caso do domingo, ressuscitou. Então, teoricamente, de acordo com a tradição, nós estamos na quinta-feira, que seria o dia da última ceia. Horas depois dessa última ceia, no final no caso da nossa noite, né? Mas já não era mais noite para ele, já era o dia seguinte. Judas chegaria com o pessoal para prender Jesus. Ele seria preso e o julgamento dele aconteceria pela madrugada de sexta-feira. E na manhã de sexta ele seria, no meio-dia, ele seria crucificado na sexta-feira. Vamos ler a palavra, então, que nos leva para esse momento, né, para esse dia. Diz assim: estava, pois, perto a festa dos pães ázimos, chamada a Páscoa. E os principais sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E foi e falou aos principais sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou, buscava oportunidade para o entregar sem alvoroço. Aí do versículo 47 ao 53 vai dizer assim: estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus disse: deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. E disse Jesus aos principais sacerdotes e capitães do templo e anciãos que tinham ido com ele: saíste como a um salteador com espadas e varapaus?
Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes a mão contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra lida, obrigado pela oportunidade que nós temos de louvar ao Senhor através de cânticos, através das nossas orações, também através de dízimos e ofertas. Nós pedimos que o Senhor Deus receba tudo como cheiro suave no teu altar. Contempla o coração de cada um de nós que estamos aqui, o coração daquele que não está, mas que está assistindo ou estará assistindo na internet. Abençoe, ó Deus, para que a tua palavra chegue aos corações, entre nos corações e assim glorifique o teu nome. Obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. O texto que nós lemos aqui, ele realmente retrata os momentos que sucederam a última ceia, né? Jesus tinha realizado a última ceia e estava perto da Páscoa. A festa da Páscoa era uma das festas, ou talvez a festa mais importante do povo. Na verdade, era a mais importante do povo, porque ela celebrava quando eles saíram do Egito. Quando eles saíram do Egito, chamado passagem, né? A ideia da passagem. Quando eles saíram do Egito, então eles comiam ervas amargas, bebiam coisas ruins, comiam pão sem fermento, para lembrar o sofrimento que passaram no Egito e a libertação de Deus. Essa era a ideia da Páscoa, né? É celebrar o Senhor que havia dado libertação, que havia livrado eles da situação, e também a ideia da passagem, que queria dizer, ou fazia menção ao anjo da morte, que passou por cima da casa dos hebreus, não matando os primogênitos hebreus, mas matando os primogênitos dos faraó, ou do Egito, né? Mostrando assim o cuidado de Deus para com o seu povo e a derrota final dos egípcios com relação ao povo de Deus, com relação ao próprio Deus. Então tudo isso era uma festividade que já durava muitos anos, milênios já estava sendo celebrado esse tipo de coisa, e Jesus, como judeu que era, e os seus discípulos também, participavam desse momento. E na época da Páscoa, algum bandido tinha que ser solto. Na época da Páscoa, havia uma anistia, né? Saidinha de Páscoa. Mas essa saidinha de Páscoa era definitiva, era o dia do perdão, perdoava o sujeito lá e tal. E eles tinham olhos sobre Jesus, né? Porque uma coisa que Judas não percebeu em Jesus, ou ele percebeu em Jesus, na verdade, é que Jesus não estava vinculado a nenhum sistema. Jesus não estava vinculado ao sistema político, Jesus não estava vinculado ao sistema religioso, Jesus estava preso ao amor. E onde tinha a manifestação, a possibilidade da manifestação do amor incondicional, Jesus estava, independente de quem fosse. Ele não estava preso a nenhum tipo de sistema, a nenhum tipo de grupinhos, de facção, de qualquer tipo de... nada disso. Jesus era muito livre com relação a isso. E isso trazia um desconforto muito grande para os Judas, trazia um desconforto muito grande para os escribas, para os fariseus, desconforto muito grande, porque ele desarticulava a religião dos fariseus, ele desarticulava o poder político, ele desarticulava com os argumentos dele até a interpretação dos escribas. Então ele quebrava todo o sistema, ele estava quebrando todo o sistema porque ele trazia libertação. Quando ele disse, né, vocês vão ouvir minha palavra, vocês vão guardar a minha palavra, e à medida que vocês forem observando, a verdade libertará vocês. Libertar de todos esses sistemas, porque a religião colocava nas costas do povo um peso. A pessoa, quando ela tinha algum delito, cometia alguma gafe, ela tinha que pagar para não ser excluída da sinagoga. A ideia dela é a seguinte: fora da sinagoga, fora da presença do templo, ela estava fora de Deus, porque ali era a morada de Deus. E Jesus vem e quebra isso tudo. Jesus falou: o Espírito está aí, o reino de Deus está dentro de você. O reino de Deus não está naquele templo chamado sinédrio, não está naquele santuário chamado sinagoga, templo. Ele não está nesses lugares. O reino de Deus se estabelece dentro do ser humano. Então, esse tipo de verdade, ou essa verdade, essas afirmações, desarticulavam todo o sistema. E multidões seguiam Jesus. E o que eles diziam? Ele não fala como os escribas e fariseus. Os próprios discípulos de Jesus falam: o senhor não está nem falando, você não fala como eles, o senhor fala diferente. Porque Jesus falava a alma humana. Então, ele desarticulava todo o sistema que aprisionava as pessoas, que fazia com que as pessoas fossem extorquidas pelos sacerdotes, extorquidas pelos líderes da religião, extorquidas pelo poder político.
Então, ele desarticulava isso tudo. E isso não era bom para pessoas nacionalistas, pessoas que tinham sede de nacionalismo, como era o caso de Judas e Pedro. Os dois tinham isso muito vivo dentro deles, né? De provocar uma libertação nacional. Então, eles queriam um salvador da pátria, alguém que fosse encabeçar fosse liderar mesmo um grupo armado e provocar uma libertação da pátria. Mas Jesus falou: vim libertar almas, mesmo que estejam encarceradas. Aí endoidou os caras tudo. É o que Paulo falou. Nós falamos sobre Paulo domingo, né? Estava entre cadeias, mas se sentia livre. Minha alma não está presa, meu espírito não está preso, estou livre. Essa libertação que vem de dentro para fora, que não é condicionada pelas grades, nada disso, as correntes, nada disso aprisiona a alma humana. E o cristianismo pregava isso, Jesus falava isso, Paulo falava isso, e os cristãos se alegravam quando eram perseguidos, porque eles sabiam que quanto mais você me mata, mais próximo eu estou do meu Salvador. E isso desarticulava a força, porque uma pessoa só tem força contra a gente quando a gente não mostra nenhum tipo de resistência. Mas quando a gente demonstra que o que você está fazendo contra mim não me atinge, porque eu não estou no nível que você está, a pessoa vai perdendo força. É o cachorro que late, não vai fazer isso com o pitbull, não. Mas o piche, né? Pinche, né? É pequenininho. Latindo para o seu lado. Se você parar, e agora? Ele não vai te morder. E agora? Ele parou. Você dá um passo para o lado dele, ele rapa fora. Mas o pitbull não vai assim não, tá? O pitbull é diferente. Então, é mais ou menos isso. Uma pessoa, um sistema, alguma coisa vem com força sobre você e te massacra, se você continuar correndo. Mas se você resistir, para. Não tem mais força, não tem como ir adiante. O que eu vou fazer com ele? Mataram. Jesus falou: não tenham medo daqueles que te matam. Tenha medo daquele que te manda para o inferno, que é Deus. Mas aquele que mata o seu corpo, não tem medo disso não. A vida é maior do que o corpo. É filosófico, né? A vida é maior do que o corpo. Então, Judas andava com Jesus, recebeu a autoridade de Jesus para expulsar demônios, para curar enfermos, para uma série de coisas. Ele fez, tudo isso ele fez juntamente com os 12, juntamente com os 70. Ele ficou 3 anos ouvindo a mensagem de Jesus e a mensagem nunca entrou no coração dele. Mas o versículo 3 vai dizer que o diabo entrou no coração dele. A mensagem que ele ouvia 3 anos não conseguiu entrar no coração dele, mas o versículo 3 vai dizer: Satanás entrou em Judas. Olha que expressão forte. E à medida que, quando Satanás entrou em Judas, eu escutei o Augusto Nicodemos, reverendo Augusto Nicodemos, falando isso, achei interessante. Ele falou: não se viu Judas debatendo no chão, espumando, falando com a voz torta, vou te matar. Não viu isso. Esse estereótipo de demoniado não foi visto em Judas. Entrou e ele discretamente saiu para cumprir o propósito do diabo. Tem muita gente endiabrada que não dá sinais. Tem muita gente endemoniada que não dá sinais. Não rola no chão, não espuma a boca. Eu infelizmente, já enfrentei uma situação de gente endemoniada umas 2 ou 3 vezes, e não foi experiência agradável. Você vê que a pessoa se transfigura, vira um bicho, e rosnando e falando assim, o olho esbugalhado, com a mão travada, que negócio. Judas não fez nada disso. Judas estava conversando com Pedro. Tudo bom, Pedro? Ô, Mateus, dá um pedaço nesse pão aí, Mateus. Isso, passa o sal. Normal, o Judas estava normal na ceia. Normal, tudo normal. Mas Jesus olhou para ele e falou: já entrou. Aí pegou o pão de honra, molhado, né? Deu a ele e falou: o que você tem que fazer? Faz logo, cara, faz depressa. Tá muito angustiante, fica ter que esperar isso tudo acontecer. E aí a Bíblia diz que Satanás entrou em Judas e ele foi cumprir o propósito. Aí a Bíblia vai dizer que os principais sacerdotes, os escribas, o pessoal, os judeus, eles estavam achando um jeito de tirar Jesus de circulação. Porque, como Jesus desarticulava o esquema deles, e multidões estavam indo atrás de Jesus, estava começando a trazer transtorno, o pessoal começava a questionar na sinagoga. Uma pergunta: foi isso que Moisés falou mesmo? E você estava andando com Jesus? Jesus colocava dúvida no pessoal, o pessoal ia lá para cima dos escribas, e aí, mas é isso mesmo? Não, porque Jesus falou diferente. E está desarticulando a religião, a gente tem que tirar esse Jesus de cena, tem que cortar matar esse cara. Como é que a gente vai fazer?
estava aflito, querendo um jeito de eliminar Jesus. E aí Satanás já estava dentro de Judas, e Judas foi levar a solução para eles. Chegou para eles e falou, eu sei como fazer isso. Judas tinha muito trânsito no meio desse pessoal. Pessoal do dinheiro, pessoal da política, pessoal da alta cúpula, né? Ele tinha trânsito entre essas pessoas. Judas era um escriba. Ele não tomava conta do dinheiro à toa, ele era contador. O escriba significava que o cidadão sabia fazer traduções dos textos antigos, cuja língua já estava morta. O hebraico naquele tempo já estava morto. O hebraico de Moisés naquele tempo já estava morto. O que eles falavam já era um hebraico diferente, um aramaico, muito mais aramaico do que hebraico. Falava siríaco e falava grego, mas o hebraico dos textos sagrados, os textos principais de Moisés já estava morto. Então eles precisavam de escriba, de um tradutor. E Judas era esse, ele sabia fazer essa tradução. Ele vai ser um rabino, ele vai ser um escriba do rabino Jesus, porque geralmente os rabinos, os líderes, os mestres, tinham que ter um escriba. Porque como é que um mestre ia ensinar um texto de língua morta sem ter um tradutor que o ajudasse a fazer isso e passar isso para o povo, para escrever isso para o povo? Judas era esse cara que fazia essa parte burocrática do ministério de Jesus. Traduções para o pessoal entender, porque muitos ali nem sabiam o que era hebraico. Eles nasceram na nação, mas não sabiam que era hebraico. Eles falavam, como eu disse, né, siríaco, grego, sobretudo grego, falava aramaico, alguns, mas hebraico não. Então precisava de um escriba. E o escriba não só fazia traduções, o escriba também podia ser um contador, mexia com parte de contabilidade. É por isso que ele calcula. Quando a mulher pega aquele perfume caro e começa a jogar em Jesus, ele faz, a cabeça dele faz uma máquina registradora. Isso é tudo de dinheiro, gente. Podia pegar esse dinheiro e dar para os pobres. Não, ele pensou o seguinte, se esse dinheiro caísse aqui na bolsa, porque o João dá uma informação, ele roubava. João estava de olho nele. Judas vai dar trabalho para nós. Se Judas vai dar trabalho para nós ainda. O Judas ele era leviano. Ele era um cara educado, fino, inteligente, falava bem, mas era endemoniado. Tem muita gente assim. Muita gente assim. Fino, chique, fala bem, tem bom trânsito para tudo quanto é lado. Eu te apresento o fulano de tal, deixa comigo, abro as portas para você. Certo. Judas era esse cara. Aí, com essa influência que ele tinha, ele teve acesso. Chegou no pessoal, posso falar com o sacerdote? Os principais aí, o sumo sacerdote. Fala com o sumo sacerdote. Tem uma coisa boa para falar para ele. A palavra de Jesus não entrou nele, mas Satanás entrou. Ele não ganhou dinheiro com Jesus vivo, porque ele estava sendo descoberto. João já sabia. Então ele queria ganhar dinheiro com Jesus morto. Vou vender ele como um escravo. Fazer uma grana nesse Jesus aí. Vai ser bom para todo mundo. O ganha-ganha. Né? Hoje em dia não, já tem um tempo. Já no marketing fala sobre o ganha-ganha. Tem que fazer o ganha-ganha. Você tem que fazer uma amizade com alguém que você favorece a pessoa te favorece. Você anuncia o produto dele, ele anuncia o seu produto, e é o ganha-ganha. Então Judas falou, vai ser bom para todo mundo. Vocês tiram Jesus de circulação e eu pego uma grana. Vamos fechar assim? Está fechado. Todo mundo ficou feliz. A Bíblia diz que eles festejaram. Os sacerdotes, eles ficaram felizes. Rapaz, esse Judas é de Deus. Esse Judas, nossa, a gente estava orando aqui, Senhor, como é que a gente vai fazer para livrar de Jesus? E Judas veio trazer de bandeja para ele. Esse Judas é de Deus. Ô menino abençoado. Só. Dá mais dinheiro para esse menino, hein? Ô Judas, 50% agora e na volta, foi de serviço pronto, 50%. Vai ser bom para todo mundo. Ô menino abençoado. Fizeram até uma festa para agradecer. Aí, o Judas, a Bíblia diz assim no versículo 6, Luquinhas, versículo 6, diz assim, ó, e ele concordou, o Judas, e buscava oportunidade para entregar sem alvoroço. Então agora, o Judas começou a espionar Jesus. Agora, ele já voltou lá de novo para ver, começou a ficar de olho, como é que eu vou fazer para entregar Jesus sem alvoroço? Porque se o pessoal descobrir, esses caras vão me linchar. Pedro é apaixonado por Jesus. Eu fui falar um dia ali que não gostei do que Jesus falou, Pedro quase me bateu, não posso. Então tem que dar um jeito de entregar Jesus sem alarde. Eles não vão nem perceber o que vai acontecer. Eu faço um sinalzinho, o pessoal chega, prende, eu finjo que eu sou vítima também no meio. E era assim que Judas tinha planejado tudo.
Aí ele deu um sinal, ele falou, olha, eu vou chegar com todo mundo, a guarda do templo, ele falou com os capitães, né? O templo tinha uma guarda para defender os interesses do templo. Considere que o templo de Jerusalém era revestido de ouro. As paredes eram revestidas de ouro, tinha muito ouro dentro, tinha muita coisa, é muito precioso. Então, e também tinha as questões das conspirações, como contra o sumo sacerdote, tinha conspirações. Então ele tinha que ter uma guarda particular. Você tinha a guarda templária, os soldados que estavam ali armados para guardar o templo. Esses caras saem do turno de serviço deles para ir lá, armados, procurar Jesus. E era de noite, pouca iluminação, todo mundo mais ou menos parecido. Como Jesus reunia multidões, aquele pessoal lá nem sabia direito quem era Jesus. Judas falou, vou dar um sinal para vocês. Aquele que eu beijar, vocês podem prender que é ele. E aí Judas chega e dá um beijo em Jesus. Jesus faz duas coisas ali, fala duas coisas interessantes. Ele fala assim, amigo, com um beijo você vai trair o filho do homem. Ele chama Judas de amigo, ele já tinha falado, eu não vou chamar vocês de servos, vou chamar vocês de amigo. E ali você tem a demonstração do amor incondicional de Jesus, que mesmo naquela situação, teve amor incondicional por Judas, chamou ele de amigo, amigo. Lembra, Judas, lá que eu falei que eu ia chamar vocês de amigo, que eu queria aproximação, que eu queria amizade, que eu queria estar perto, que eu queria sentir o calor de vocês, eu queria passar o meu calor para vocês? Amigo. Essa palavra está carregada de sentidos, amigo. E a outra palavra que ele diz, você trai o filho do homem, quando ele usa a expressão filho do homem, ele se remete lá a Jeremias. A expressão filho do homem significa aquele que se mistura com a humanidade, mas não é da humanidade. Aquele que é de Deus, mas se faz filho do homem para salvar os homens. E essa informação estava muito clara na cabeça do Judas, que era um escriba, ele sabia do que se tratava. E nada disso demoveu o coração dele, nem o chamado de amigo, e nem ele se lembrar que era filho do homem, né? Judas, eu vim a esse mundo para te salvar. Mas nada disso mudou o coração de Judas, porque o coração dele já estava dominado pela presença do mal, né? Já estava completamente dominado pela presença do mal. Então, Judas executa, dá o beijo, tal. E aí o pessoal começa a perguntar, é para resolver o problema na espada aqui, Jesus? Se quiser, a gente dá um jeito. Eles andavam armados, sobretudo Pedro andava armado, por causa de banditismo, né? À noite era complicado, pouca iluminação, tinha muito assalto. E também, às vezes, precisava fazer fogo, né? Cortar uma lenha, fazer um fogo. Então, tinha uma facazinha ali para resolver uma adaga. E Pedro pega um negócio desse e corta a orelha do... A Bíblia diz, servo do sumo sacerdote. Não é cortar a orelha no sentido de cortar. A expressão que no original... Não é cortar de cair no chão, ele pegar a orelha no chão e colocar. A ideia não é essa. A ideia é cortar, deu um corte na orelha. E a expressão que diz que ele era servo do sumo sacerdote, distingue ele dos soldados, né? Coloca ele como servo do sumo sacerdote, significava que ele estava sendo preparado para ser um próximo sacerdote. Ele era alguém que estava preparado. Com a orelha cortada não podia ser. Ele estava ferido. Dos requisitos, né? Os pré-requisitos para uma pessoa assumir a função sacerdotal é ser perfeito. Não tinha, dá uma olhada lá no livro de Levíticos, o sujeito tinha que ficar pelado, examinar todinho, ver se ele tinha alguma cicatriz, alguma marca, algum caroço, alguma mancha, alguma coisa. Se ele tivesse qualquer coisa dessa, não podia ser sumo sacerdote. Ser sacerdote ou sumo sacerdote. Então, cortar a orelha do Malco seria cortar o futuro do Malco. Então, um corte na orelha dele ia tirar ele, deixar de ser servo do sumo sacerdote, ia ter que arrumar uma profissão, fazer outra coisa da vida, mas no templo ele não poderia trabalhar como sacerdote mais. Não teria mais essa condição de ser treinado para ser sacerdote. E aí a misericórdia de Deus e o amor incondicional de Jesus se manifesta mais uma vez. Ele curou. Cara, vai ser sacerdote. Vai lá. Eu vou te curar para você ser sacerdote. Às vezes a gente erra com Jesus, a gente conspira contra a obra de Deus por causa da nossa natureza caída, né? Por causa daquilo que nós somos. Mas ainda assim ele vem e cura e fala, vai lá. Vai lá. Então ele curou o rapaz, o Malco, curou o futuro do Malco, as expectativas. Talvez o Malco desesperou ele não por causa do corte, mas por causa do futuro dele religioso. E Jesus, não, é isso que você quer para a sua vida? Vai, cara.
está curado, resolve sua vida. Pedro, guarda esse negócio aí. Vamos deixar a coisa acontecer aqui do jeito que tem que ser. E pronto, né? Então, Jesus era uma figura desestimulante para o Judas. Jesus não se importava com riqueza, não se importava com poder, ele se importava com os pobres. E os pobres não era muito o público que Judas queria lidar. Judas não era da Galiléia, era o único dos discípulos que não era da Galiléia, dos apóstolos de Jesus, que foi chamado, que estava ali com Jesus. Nem sei se foi chamado. Mas ele não era da Galiléia, ele era da Judéia. A Judéia era o lugar onde tinha pessoas com mais dinheiro. A Judéia não tinha Jerusalém, onde tinha o templo, onde tinha o pessoal do dinheiro. É por isso que Judas tinha trânsito com essa turma, e os outros discípulos não tinham. A Galiléia era um lugar mais tranquilo, mais povão. Então Judas olhava para o resto dos discípulos, para os 11, a banda de lá, a banda podre. E Judas se sentia superior, porque ele era ele tinha estudo, ele era contador, ele era escriba, ele era o cara. E os outros eram pescador. O máximo que chegava muito perto dele era o Mateus. A gente não tem muita informação sobre Bartolomeu ou Tomé e outros. A gente não tem muita informação sobre o que eles faziam da vida, mas o que a gente sabe que chegava perto de Judas ali, a título de conhecimento, talvez fosse Mateus, que era também contador, trabalhava para o Império Romano antes de conhecer Jesus. Mas também não era da região da Judéia, do pessoal do dinheiro. E esse jeito de Jesus de abençoar o pobre, de sentar com o caído, de ajudar prostitutas, de ajudar pessoas a se levantar, de valorizar a pessoa humana, de valorizar... não, isso aí desestimulava muito Judas. Se esse cara usar esse poder que tem para libertar a nação, vai ser uma bênção. Mas ele está usando esse poder para ajudar os pobres a permanecer na pobreza deles, porque eles se sentem contentes com o que têm, não têm ambição. Está todo mundo assim. Se manter pobre, se manter prisioneiro, porque ele falou, vira a face direita e se bater na esquerda. Eu queria que ele falasse, bater e abrir e usar. A gente ataca e rasga de cima e embaixo, de bater num lado, vira, bate no outro. Pá, mete as... É isso que eu queria que ele ensinasse para nós, mas ele não está aí ensinando a gente a virar outra face, andar a segunda milha. Vocês têm razão, sacerdotes. Vamos tirar ele de cena. De repente vai aparecer o mais corajoso aí. E tinha o Barrabás. O Barrabás, eu esqueci como é que significa. O que significa o nome dele? Bar significa filho, mas eu esqueci o que significa a outra parte do nome dele. Bom, enfim. Mas domingo eu falo sobre isso. Domingo eu trago. É bom você estar em casa para assistir domingo. O Jesus que Judas não conheceu. O Barrabás, ele era um criminoso conhecido na sociedade. Ele era alguém, talvez ele fosse um chefe dos Zelotes, que era um grupo armado. E eles precisavam de um líder. Então, quando eles falam, solte-nos Barrabás, é que eles precisavam de um líder, de uma pessoa que tivesse o perfil do Barrabás, que fosse liderar um grupo armado e libertar a Palestina. Tomar o lugar de Jesus. Barrabás seria um anticristo, tomaria o lugar de Jesus para fazer o que eles imaginaram que Jesus faria e não fez. E isso era um problema. Achou, irmão? Filho do pai, Barrabás. Que pai é esse, né? João 8,44 fala que o diabo é o pai da mentira, né? Então, eles precisavam de uma figura que tivesse a expressão, a explosão, a energia do Barrabás, não de um Jesus, né? E Judas sabia disso. Ele andou 3 anos com Jesus, a mensagem de Jesus não entrou no seu coração, Satanás entrou rapidinho no coração dele. Jesus nunca foi Deus para Judas. Não. Jesus nunca passou daquilo. Às vezes essas pessoas andam atrás de Jesus e não têm a vida transformadas porque elas não conseguem captar quem Jesus é. Ele sabia muita coisa sobre Jesus. O que ele fazia, né? Já vi ele curando gente, já vi ele ressuscitando mortos, já vi ele parando tempestade, já vi ele fazendo um monte de coisa. Mas isso não passava disso. Jesus era um curandeiro, um terapeuta, um psicólogo, qualquer coisa, menos Deus.
E essa informação não chegava no interior de Judas, né? E era por isso que Judas ele fez o que fez. O Deus de Judas era o dinheiro, era Mamon. Era o Deus de Judas, que governava os passos dele, era aquela ganância, aquela sede de poder que ele tinha. Dinheiro. Mesmo com Satanás o possuindo, como nós falamos, né, não houve nenhum estereótipo, né, de possessão. Ele chamou Jesus de mestre e beijo. Mas ele não seguia as diretrizes do mestre. Jesus era um mestre de fachada para ele, né? Então, enquanto Jesus manifestava misericórdia, amor, até nos momentos em que a morte estava se aproximando, e até na cruz, ele manifesta o amor dele, Judas manifestou o ódio, manifestou os ciúmes, a inveja, manifestou a ganância. Dentro de todas as oportunidades que lhe foi dada, não demoveram o coração dele de manifestar aquilo que ele tinha. A natureza carnal caída de Judas sempre falou mais alto do que o evangelho que Jesus pregava, e que ele ouvia Jesus pregar, e que ele ajudou Jesus a pregar. Sempre falou mais alto. No coração dele a ganância, a humanidade caída dele, do que a palavra de Deus. E por fim, porque isso se manifestou tão fortemente, porque a natureza humana não foi dominada pelo Espírito Santo na vida de Judas, a palavra de Deus não conseguiu transformar o coração dele, e era uma palavra que ele conhecia. Por fim, Satanás falou: ele é meu mesmo, posso entrar, essa casa é minha. Essa casa é minha. Então, Judas tomou as decisões que tomou, porque o coração dele não estava voltado para Deus. Então, irmãos, o que eu penso dessa palavra, ou o que eu tento tirar dessa palavra, é falar sobre o amor incondicional de Deus, né? A gente cantou aqui, te agradeço, a gente tem que agradecer porque, apesar das nossas falhas, apesar das nossas limitações, apesar das nossas quedas, da nossa humanidade falida, apesar de tudo que nós somos de ruim, o amor de Deus está sempre estendido. A gente acha que vai ser o fim. Às vezes, nossa, como é que Jesus me ama? Se eu fosse Jesus, não me amava. Mas ele ainda assim manifesta o amor dele para conosco, né? E isso talvez tenha sido uma das coisas que provocou maior angústia em Judas. Porque ele falou: gente, espera aí, que eu acho que eu fiz besteira. Eu entreguei sangue inocente. Ele estava no meio da festa. Judas, isso aí é para você. Quer tomar uma aqui com a gente? Você se vira, cara. Todo mundo festejando, se alegrando que conseguiram prender Jesus. E ele, desesperado, querendo resolver o problema, o pessoal nem queria atender ele mais. Só a secretária que atendeu. O senhor fulano está na festa. Não, mas eu preciso falar com ele urgente, que eu entreguei sangue inocente. Ele só falou lá de dentro no telefone, né? Isso aí é problema seu. Judas ficou desesperado, não tinha como resolver a situação. Né? É claro que a gente sabe que por trás desse acontecimento existe um plano secreto de Deus que foi revelado posteriormente para a humanidade. Jesus falava dele o tempo todo, a Bíblia falava dele o tempo todo, mas não foi captado nem por aqueles que estavam mais próximos de Jesus. A morte de Jesus tinha o sentido de salvação, mas nem aqueles que estavam perto, como Pedro, Tiago, João, o João, que estava do lado de Jesus, ouvia mais de perto as informações, talvez tinha informações privilegiadas sobre Jesus, porque talvez naquela multidão Jesus falava um pouco mais baixo, e João estava perto, ouvindo mais do que todo mundo que estava lá atrás. Tinha mais informação, nem João entendeu quando Jesus morreu. Mas era um plano que Deus tinha que executar, precisava executar para salvar a humanidade. Aí você vai falar assim, mas o Judas então foi escolhido para isso? Um seria alguém que ia levar a efeito a traição. Não foi determinado por Deus. A profecia, ela aponta para a coisa que vai acontecer, não uma coisa que está engessada. A profecia dizia assim: alguém que come comigo na mesa vai virar contra mim o calcanhar, ou seja, vai me trair. Alguém que come comigo na mesa. Não que a profecia dissesse, tem que acontecer assim. Não, ela só previu que ia acontecer assim. Entende? Ela sabia que ia acontecer assim. E aconteceu, um deles. Por isso que eu falei entre Judas e Pedro, porque Pedro foi aquele também que começou a tentar fazer Jesus mudar de ideia. Depois da transfiguração, né?
Jesus falou, eu vou para Jerusalém, vai acontecer isso. Aí o Pedro, não, para. Não precisa acontecer nada disso contigo, Jesus. É Jesus, rapaz. Dá uma carteirada aí em todo mundo aí. Não vai deixar isso acontecer. Chega, eu sou Jesus, isso daí. Não, você vai deixar isso acontecer, senão o pessoal vai te bater, nada. Aí Jesus virou para ele e falou, Pedro, toma cuidado, Pedro. Toma cuidado, Satanás pediu para se ir andar contigo. E eu roguei o Pai para a tua fé não desfalecer. O que você está fazendo é tentar me desmotivar e ir para a cruz. Se eu não for para a cruz, você morre, Pedro, eternamente. Abre os olhos da cara aí, Pedro. Abre os olhos da cara. Você tá... Então, por causa do nacionalismo. Pedro estava tão apaixonado por Jesus, por aquilo que Jesus poderia fazer, ele falou, não pode sair de cena, não. A decepção dele foi tão grande que ele falou, vou pescar, depois que Jesus morreu. Como é que o resto da humanidade ia entender com tanta facilidade uma coisa que nem aqueles que estavam próximos dele conseguiram entender? Né? Tem uma música do Sérgio Lopes, A Dor de Lázaro, música muito bonita, inclusive. Ele fala exatamente isso, que o Lázaro ficou perplexo diante da cruz, né? Não pude entender a razão disso tudo, não fazia sentido para mim. Se eu era meu amigo, meu Senhor, meu amigo, me curou, me ressuscitou, não dava para entender que era o mesmo Jesus que me ressuscitou, me tirou da morte e agora a morte está te levando, cara. Para mim não tem o menor sentido. E era isso que todo mundo pensava. Os discípulos a caminho de Emaús, do capítulo 24 de Lucas, pensava isso. A gente achava que ele ia redimir Israel, mas agora aconteceu isso. O plano da aparente derrota de Deus, na verdade, era a maior vitória, né, contra o mal. Porque depois da morte, o que o diabo pode fazer com alguém? Nada. Depois de matar Jesus, o que o Império Romano pôde fazer com Jesus? Depois de matar os cristãos, o que ele podia fazer? Jesus falou. A última coisa que eles podem fazer contigo é a morte. E o último inimigo a ser vencido, que é a morte, já foi na cruz. É isso. Então, olha para a cruz. E aí, a profecia dizia que isso tinha que acontecer, esse era um plano que tinha que acontecer. Jesus volta ressurreto depois para explicar. Gente, vocês não entenderam nada, eu fiquei o tempo todo explicando para vocês. Deixa eu falar de novo, estava em recuperação, né? Vamos ver se não tira nota boa agora, hein? Está todo mundo em recuperação, 40 dias, 40 noites, Jesus explicando tudo de novo. Estava escrito lá, Moisés falou, Isaías falou, os profetas falaram, até os salmos falavam isso. Eu tinha que morrer, cara. Eu tinha que passar por essa experiência da morte, eu tinha que vencer a morte para garantir a vida de vocês. E essa informação agora, que não era mais uma informação, mas era uma verdade tão grande dentro da alma dos discípulos, eles viraram outras pessoas, saíram alvoroçando no mundo. Perderam o medo dos judeus, perderam o medo do Império Romano, e Pedro falava ousadamente na cara do sacerdote. É isso aí que está acontecendo. Não vamos parar, não vamos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E Deus ia colaborando, a Bíblia diz, né, cooperando com eles, fazendo sinais e prodígios, mostrando sinais, ressuscitando mortos, curando enfermos. Revolucionou o mundo. Mas por causa dessa aparente derrota aqui. A de Judas foi uma derrota verdadeira. Infelizmente, ele permitiu que isso acontecesse, né? Pedro acordou a tempo. Pedro acordou a tempo, não foi usado para desestimular Jesus, mas Judas deixou Jesus falar tudo, fez tudo, e por trás só... Tem muita gente assim, dissimulada, né? Que escuta seu choro, escuta seu lamento, participa da sua alegria, às vezes, ou participa do seu lamento, e por trás está trabalhando para a sua queda, vai te manipulando, vai tentando te derrubar. E a gente tem que ficar esperto com isso, e a gente tem que ficar esperto, inclusive, para não ser esse tipo de gente. Porque isso manifesta o pior da natureza humana, manifesta um Judas em nós, né? O pior da natureza humana, falta de transparência, falta de clareza, né? Falta de clareza, obscuridade na vida, dissimulação. Né? Então a gente precisa ficar atento a isso. Essa é uma outra coisa que eu queria pensar, né? Pensei sobre o amor incondicional de Jesus, que se manifestou a nós e se manifesta a nós, mesmo a gente não entendendo que isso é amor, mas a manifestação do amor dele é permanente, dele não sai outra coisa. Ele é amor, então dele não ia sair outra coisa, não. Ia sair isso mesmo, saiu isso mesmo, até para o lado do Judas, do Malco, de todo mundo que estava ali, né? Mas ninguém percebeu o que realmente estava acontecendo, né? Na hora que ele deu o último suspiro na cruz, o soldado falou: esse realmente era um filho de Deus.
mas já estava dando o último suspiro. Já tinha dado o último suspiro. Mas enquanto ele manifestava amor em vida, não era percebido pelas pessoas, né? Então, vamos captar esse amor de Deus, né? Vamos deixar que esse amor de Deus seja derramado no nosso coração, lavando os nossos pecados, mudando a nossa natureza caída, né? Todo dia mudar um pouquinho já ajuda bastante. Todo dia, né? Vai lavando, tomando um banhozinho todo dia no amor de Deus, tomando um banhozinho todo dia no sangue de Cristo, vai dando uma purificada, vai dando uma clareada, né? Vão ficar mais alvos que a neve. Agora isso toda vez vai ser piada isso, né? Mas vai ser mais alvo do que a neve à medida que vai sendo lavado pelo sangue de Jesus, né? E tomar cuidado com a nossa natureza caída, com as nossas inclinações, né? Eu li um livro uma vez que o autor fala o seguinte: o inimigo nunca vai usar... na verdade é o seguinte, o inimigo sempre vai usar a favor do projeto dele as nossas maiores inclinações. Ele nunca vai fazer diferente. Então, aí ele falou, Pedro era muito afoito, muito enérgico, né? Isso era um perigo. Jesus falou, toma isso aí, Pedro. É um perigo. Pedro, você vai arrumar problema, Pedro. Vai arrumar problema. Judas tinha inclinação pelo dinheiro. Foi isso que Satanás usou. Ele era vaidoso. Sansão era vaidoso. Saul era vaidoso. E assim vai. Todas as nossas inclinações. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com as inclinações. Tomar cuidado com as inclinações. Às vezes, eu já vi uma vez um pregador, um cantor, pregador e cantor, e parou de cantar. Aí perguntaram para ele sobre isso, né? Por que ele não estava cantando? Ele falou que estava trazendo problema para ele, que ele estava gostando do aplauso. Começando a gostar do aplauso. Aí você tem que ir domando isso, para isso não ir levando seu coração, né? Aí você começa a fazer para você. Não tem nada a ver com Deus mais. Então eu vou trazer uma mensagem boa, porque o pessoal falou glória a Deus, aleluia. Deu reteté na igreja, então trazer umas palavras boas aí. O pessoal falou, pastor Cláudio, sai daqui só assim. Ô Cláudio, essa mensagem aí, assiste na internet lá, você vê o que eu falei lá. Tem que tomar cuidado com isso, porque vai crescendo dentro da gente, e às vezes vai crescendo de uma forma incontrolável, e o Satanás vai se aproveitando disso, vai virando um terreno fértil para ele plantando a sementinha dele. E outras coisas vão sendo plantadas ali nesse território, então daqui a pouco a gente nem se reconhece mais. Já está tão endiabrado que nem se reconhece mais. Tem um rapaz que o diácono, inclusive, meu amigo, saiu da igreja, ficou muito louco. Voltou a fumar maconha, doidão, doidaraço. E aí um dia uma irmã encontrou com ele e ele estava bem com um cigarrinho de palha fumando. Ela falou, irmão, e era um irmão exemplar que visitava, cuidava das pessoas, era um crente assim, eu ia falar super crente, né? Mas era um crente assim, que você se inspirava nele. Muita oração, muito, né? E aí a irmã viu ele fumando, um dia parou o carro, desceu, irmão, o que está acontecendo contigo, rapaz? Volta para Jesus e falou, na minha vida agora é essa. Deu um trago no cigarro, soltou uma fumaça, fez até bolinha com a fumaça. Feliz da vida fumando. Tão endiabrado, nem lembrava mais a pessoa que ele já foi um dia. Não tinha, a aparência já estava transfigurada, tudo mudado. Você deve ter conhecido alguém assim. Até a aparência muda, a pele muda tudo. É outra pessoa. Está tão endiabrado, tão dominado pelas trevas. E foi assim que aconteceu com Judas. Aquele Judas educado, não sei o quê, continuou mesmo. Mas acabou sendo transfigurado num Judas desesperado que acabou tirando a própria vida. A natureza humana é um perigo. A natureza humana sendo manipulada pelo diabo é um perigo. Entendeu? É um perigo. Judas não sabia disso e a gente também não sabe. A gente tem que ficar atento para não acontecer isso conosco. Que manifeste em nós as virtudes de Jesus.
do amor incondicional, né? Do quebrantamento diante da palavra, da vontade de fazer a obra de Deus, da vontade de ser um ser humano melhor, e se manifeste em nós as virtudes de Jesus. E que tudo que há em nós que é aparente, lembra um pouco do Judas, seja repreendido em nome de Jesus. Vou terminar com uma fala de um diácono que me ajudou bastante, um senhorzinho. Ele disse o seguinte, uma vez. Ele falou assim que um pintor estava pintando a Santa Ceia. Então, depois de ler assim, bastante sobre os apóstolos e tal, ele imaginava como é que era o semblante, como é que era a fisionomia. Então, ele estava pintando assim, direitinho. Mas faltava o Judas. Aí ficou aquele buraco, ficou o corpo, mas ele tinha que colocar uma cara de Judas. Ele olhava os modelos assim para desenhar uma carinha ali, para parecer mais ou menos o Judas. Ninguém tem cara de Judas. Ninguém tem cara de Judas. E aí um dia ele pegou a foto da pessoa que ele tinha usado para fazer o rosto de Jesus, e ele viu que esse cara tinha a cara de Judas. A mesma pessoa que ele tinha usado para fazer a cara de Jesus. Porque a gente que trabalha com desenho, você precisa de referência. Então ele pegou várias referências para fazer os rostos. Pegou uma referência lá para fazer o rosto de Jesus. Esse aqui tem cara de Jesus. Aí fez a cara de Jesus. E o quadro ficou em stand-by até ele achar um rosto que parecesse com Judas. Ele achou o rosto, na que ele viu era o mesmo cara que tinha usado para ser Jesus. Já estava endiabrado, tão endiabrado que já podia ser o Judas. Entende? Então a natureza humana, quando se manifesta, acaba ofuscando a imagem de Jesus em nós, né? A gente tem que tomar cuidado com isso, que se manifeste, que o nosso rosto sempre brilhe com a presença de Deus na nossa vida, como aconteceu com Moisés. Amém? Domingo à noite, se Deus quiser, se Deus assim permitir, nós vamos no culto de Páscoa, um culto cantado, um culto bonito, gostoso. Certamente você vai participar. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, né? Jesus que o Judas não conheceu. Mas graças a Deus nós temos a oportunidade de conhecer. Deus nos abençoe. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Nós pedimos o perdão para os nossos pecados e te agradecemos porque isso tudo aconteceu para a nossa salvação, por causa do teu amor que é incondicional. Olhando o Senhor, ó Deus, para nós, não havia outra oportunidade, outra forma de trazer-nos à salvação, a não ser o Senhor mesmo se fazendo um de nós. E assim foi feito. E o teu plano, ó Deus, foi consumado, como disse Jesus. E hoje nós podemos te adorar, te bendizer, porque o teu plano foi consumado. Mas a palavra de hoje, ó Deus, vem como um bálsamo para mostrar para nós que o amor do Senhor é incondicional, mas também vem como um alerta, para que possamos, ó Deus, ficar atentos, ó Deus, às tendências de Judas em nós, que muitas vezes podem conspirar contra o teu evangelho no nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus, a que permitamos que as virtudes do teu Espírito Santo se manifeste cada vez mais na nossa vida e sufoque cada vez mais a nossa natureza caída. Em nome de Jesus é que nós oramos e te agradecemos. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Próximo domingo, então, nós teremos à noite o culto de Páscoa e com ceia do Senhor. Domingo normal de manhã, tá? Eu não estarei aqui, mas os irmãos estarão com certeza para louvar a Deus. Deus nos abençoe.